Então, nesse momento, nós estamos iniciando o Evangelho. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Agradecemos a Deus por esse dia, por esse momento, por todos os nossos familiares, nossos irmãos. Quem vai escutar hoje esse Evangelho, que seja bem-vindo, que possam, algumas frases, com certeza a gente vai gravar, porque tudo que nós escutamos, nós gravamos, na consciência, e essas palavras um dia vai nos ajudar a esclarecer, aquilo que nós precisamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos trabalhar uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Conhecimento dos princípios das coisas. Será que nós conhecemos todos os princípios de todas as coisas? Ou vamos levar algum milênio ainda para atingir esses conhecimentos? Porque esse conhecimento é gradativo. Isso aí se vai desenvolvendo nos milênios. Porque nós temos ainda espírito ainda muito atrasado na evolução espiritual. Então nós temos que ter paciência e continuar trabalhando sempre. Porque o trabalho é um aprendizado de todos os dias. Todas as profissões que nós vamos desenvolvê-lo, nós vamos conseguir algum conhecimento. Cada um na sua função, na sua profissão, aprendendo no decorrer dos tempos, porque várias encarnações você vai aprender uma profissão, na outra você vai aprender outras, e assim sucessivamente nós vamos aprendendo e ganhando conhecimentos, amadurecimento espiritual. Isso que é importante. Então, conhecimento dos princípios das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É dado ao homem conhecer tudo, o princípio das coisas? A resposta: não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Esse mundo nós nunca vamos conhecer tudo. Nunca. E porque esse é um mundo também muito ainda em evolução, muito atrasado. Então, quem habita aqui não vai nunca conhecer todas as coisas, porque precisa de muitos milênios para frente. Vamos lá. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Quantas coisas vai ficar oculto em nossas vidas que nós não vamos compreender, entender? Quantas coisas? Essa é a pergunta. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe principais faculdades que ainda não possui. Se nós temos desenvolvido 5% da nossa capacidade aqui agora, e nós temos 100%, temos que desenvolver mais de 90% de capacidade, quanto que nós temos que aprender? Quanto que nós temos que evoluir? Então, nós não podemos se enganar que eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não vamos nem para o céu nem para o inferno. Nós vamos e voltamos nesse planeta até nós se aperfeiçoar. Essa é a proposta de Jesus e o projeto do Cristo. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Se o homem pode penetrar, mas com o tempo. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Cada um de nós tem um limite, somos muito limitados em tudo que nós vamos fazer e que estamos fazendo. Quanto mais
consegue o homem penetrar nesse mistério, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, a sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Sempre temos na ilusão, sempre temos sendo com certeza manipulado dentro das ilusões da vida, do tempo, não é? Não tem como. E quanto mais nós conhecemos Deus, maior Deus fica para nós. Entretanto, seja por orgulho, fraqueza, né, de nós próprios, né, que a inteligência vai ser um joguete de ilusão temporário, né, até amadurecer no milênio. Ele amontoa sistemas sobre sistema, e cada dia que passa lhe mostra quanto erros tomou por verdade e quantas verdades sujeito como erros, né? Quanto nós confundimos com a verdade com o erro. Às vezes acreditamos numa coisa e desmentimos outra, e temos se enganando a si mesmo. Porque o que atrapalha a humanidade, o que atrapalhou até hoje, está atrapalhando, a prova é tão grande que os mandamentos ainda não estão sendo nem pregados, nem muito menos praticados. Essa é a verdade de Deus. Por isso que essas verdades nós não vamos conseguir em curto tempo, vai muito milênios, porque isso vai demorar muito para nós amadurecer, por causa do nosso orgulho, decepções e sistema. Quando a gente fala alguma coisa, às vezes, aqui no planeta, a gente não está tendo raiva das pessoas, dos seres humanos, de jeito nenhum. Os seres humanos são nossos irmãos, independente de classe, de raça, de religião, nós somos irmãos. Não tem como ser diferente. Só que os sistemas que a humanidade cria, vai milênios, né, dentro desse sistema, e daí não evolui. Fica aqueles rituais, né? Entra séculos e sai séculos, não se evolui muita coisa, que nem as escrituras. A pessoa tudo a verdade de Deus está dentro daquela escritura. Desculpa que eu estou com um pouco de tosse. Tudo está na escritura. Se hoje nós temos mais de 2, 3 mil livros para ler, que vem da espiritualidade maior, dos espíritos superiores, nós achamos que está tudo dentro da escritura. Jesus não deixou tudo em aberto. Jesus nunca ensinou tudo nós. Nem Deus não ensinou. Por que Deus não ensinou? Porque nós não ia aprender, não ia compreender, né? Não ia acreditar. E Jesus foi a mesma coisa, ele deixou em aberto, ele deixou os mandamentos para nós observar. Mas deu livre-arbítrio para nós. O dia que nós quiséssemos resolver a praticá-lo, amá-lo o próximo, como a nós mesmos, que até hoje ainda não aconteceu. E está longe. Então é isso. Então Deus não atropela ninguém. Ele deixou as leis e deixou nós para nós observarmos. Agora o tempo, quem vai levar é cada um de nós. Mas dizer que nós vimos aqui aprender e sair daqui com salvação, esqueçamos disso, gente. Quantas pessoas ainda saem daqui analfabeto, cheio de imperfeições, cheio de crimes, cheio de tudo quanto é tipo de coisa? Para onde que vamos? Para onde vão essas almas, esses nossos irmãos? Eles vão para o mundo espiritual e voltam novamente para cá. Será que Deus não vai dar outras oportunidades para todos nós crescermos, evoluirmos, desenvolvermos as nossas capacidades, os nossos dons espirituais? Todos vão desenvolver. Só depende do tempo. Deus não castiga, mas dá o tempo que for necessário para nós reparar o erro que fizemos. Então é muito fácil para nós entendermos melhor as coisas, né? Ele anota sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quanto erro
tomou por verdade e verdade por erro, por orgulho, por não querer entender as coisas espirituais. Dado ao homem receber sem ser por meio das investigações da ciência, veja bem, dado é o homem receber sem ser por meio das investigações da ciência, com comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe espera ao testemunho dos sentidos, é claro que a ciência vai desenvolvendo também, paulatinamente, lentamente, de acordo com os milênios também. Vai os espíritos, vem outros, um mais adiantado, outro aprendendo de acordo com o tempo, aí nós vamos crescendo. E vamos pesquisando e vamos descobrindo os segredos, que são milhares ainda para descobrir. Sim, se eu julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. A ciência só aprende aquilo que é permitido por Deus também. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Dentro de limites. Nós somos muito limitados. Nós não conhecemos praticamente nada do passado, porque nós temos esquecimento e nós temos uma alma muito ainda difícil, muito infantis. Nós não temos uma noção ainda de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Isso é uma pergunta que nós temos que fazer todo dia para nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Por que um sofre, outro não sofre? Por que eu sofro tanto também? Qual o motivo? Onde eu errei, Senhor? Porque o pecado, a doença é o pecado. Se eu tenho um monte de doença e de dificuldade, porque eu tenho erros que eu errei, que eu prejudiquei meu próximo. Porque tudo que eu faço sofrer meu próximo, eu vou sofrer aquilo que eu fazer para ele. Desculpa, mas eu vou tomando uma aguinha aqui. Não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas na sua profundidade absoluta. Jamais. Nem os anjos não sabem tudo. Na verdade, nem Jesus respondia para nós aquilo que nós queríamos, nunca respondeu. Ô mestre, você é bom, só você é bom. Ele falou, não, bom é Deus que me enviou. Se Jesus fala isso, imagina nós, gente, na nossa escala evolutiva. Se Jesus está milhões de anos-luz na nossa frente, ele nunca trouxe nada para nós de fantástico, porque ele não ensinou aquilo que nós não conhecíamos. Então é muito interessante isso, nós temos que saber disso. Conhecer o princípio das coisas na sua profundeza absoluta, a profundidade absoluta. Seu macrocosmo é infinito diante dos sentidos dos seres humanos. Porque como é que nós podemos discernir, definir, conhecer o cosmo, o que é infinito? Nós nem sabemos o que é infinito e vão levar muito tempo para nós saber o que é infinito. Então, temos que ter paciência. E o microcosmo também, igualmente. Ou é na estrutura que lhe foi dado por Deus, o Espírito na faixa em que esse encontra-se na Terra. Não desenvolveu sentido ainda para conhecer o que pretende, para pesquisar a infraestrutura da matéria e de desvendar os seus segredos. O nosso corpo ainda é segredo para nós. Nós não conhecemos ainda o funcionamento do corpo físico. Imagina o corpo fluídico, que é muito mais quintessenciado, muito mais leve, muito mais brilhante.
A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens. Não podemos dominar nada ainda, não temos esse conhecimento, por lhe faltar amor no coração. Vejamos bem, o amor no coração, o bastante para não usar a sua expansão dinâmicas nas guerras fratricidas e com a própria vida no planeta em que habitam. Basta o que já conhecem. Que já conhece como sendo uma misericórdia. Então nós podemos analisar eita tossinha danada. Então, vejamos bem, nós temos tanto conhecimento nas mãos, mas não sabemos usá-lo. Nós ainda usamos da misericórdia de Deus, da bondade, para nós agredir uns aos outros dentro das guerras. Quantos erros nós temos cometendo? Querendo aproveitar para fazer o bem para o próximo, por exemplo, para destruir o próximo. Nós temos ainda com dificuldade, gente. Vejamos bem, a fome que passa na terra, a necessidade de vestes e de instrução, não significa falta na realidade. Tudo existe com abundância em todos os pontos da casa terrena. Somente o que falta é a fraternidade entre os povos e a doação entre as criaturas. Vejamos bem, quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, nada faltará na sua expressão de todos os suprimentos, e a vida tomará sendo um reino de Deus, floreando, nascendo flores no reino dos homens. Se nós não praticássemos a guerra hoje, nós teríamos um paraíso na terra. Paraíso. Trabalhava 2 horas por dia, 3 horas por dia, era o suficiente. Assim nós temos que trabalhar muito. Gasta tudo em armamento, tudo. Bilhões de dólares. E falta, e ainda assim mesmo, Deus é tão bom que não falta o alimento na terra para ninguém. Se nós soubéssemos dividir aquilo que nós temos hoje, ninguém passava fome na terra. Nosso planeta é muito rico, é muito belo, é muito grandioso. Nós temos tudo o que precisamos, só que nós não sabemos dividir as coisas e nem sabemos ajudar uns aos outros. Um faz um projeto, o outro não aprova. Você imagina pessoas fazendo projeto e outros desaprovando. É a mesma coisa que pegar um grupo mais ou menos equilibrado na força, ir num rio bem largo, num mar, num bote grande, e esses 2 grupos remar inverso um do outro. Um rema para frente, outro rema para trás. Vai sair do lugar? Não vai sair fácil. Esses nossos irmãos hoje que estão na terra trabalhando, que era para ser para benefício do nosso
nosso pessoal, nosso povo, fico remando um contra o outro. Daí brigo, encrenco, um mente, outro desmente, um aprova, outro desaprova. Que bagunça é essa? E vai melhorar? Não vai, porque falta amor no coração. Lá no outros planetas mais evoluídos, um dirigente lá fica 500 anos no comando com a equipe, mas trabalhando juntos, sem briga, todo a benefício daquele povo. Não falta nada para ninguém, porque todos trabalham juntos nas organizações, no trabalho. Aqui no nosso planeta, ninguém se acerta com ninguém, gente. Onde tiver 2, 3 pessoas, um briga com o outro. Como é que nós vamos ter uma solidariedade aqui no nosso planeta? Tá difícil. Por isso que nós não vamos para frente. Por isso que não vai. Você já pensou? Remando contra a corredeira e um remando para um lado, outro para outro, não saímos do lugar e ficamos brigando. É o que está acontecendo hoje. Nós vamos se agrupar todos os homens inteligentes aqui do nosso Brasil, em todo o planeta, ou em todo o país, mas trabalhar juntos, com a mesma direção. Eu nunca vi 2 coisas quererem em direção o contrário e chegar em lugar algum. Não chega em lugar nenhum. Cada uma para uma direção, mas não sabe nem para onde está indo. E a hora que precisar de uma ajuda, não tem, porque não deu valor naquelas mãos amigas que Deus botou no nosso caminho, tanto na família, como nas políticas, como em tudo. Enquanto nós não amarmos uns aos outros, as cadeias ficam entorpetadas das pessoas. Não é por aí. Nós temos que repensar no nosso dia a dia. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ajudando alguém? Ou não demos nem um bom dia para ninguém? Ou nem cumprimentamos ninguém? Ou nem falamos com ninguém? Pode passar na frente da rua, pode morar do lado da casa. Tempo, ninguém conversa com ninguém. Parece que ninguém precisa de ninguém, né? E é erro, nós precisamos muito um do outro. Se não precisamos agora, quando nós somos mais velhos, vamos precisar. A revelação é gradativo. É claro, a revelação é gradativo, gente. É do dia dos milênios mesmo. A revelação é relativa e será sempre assim. Evolução científica deve acompanhar a moral para que haja equilíbrio em todos os pontos de elevação e despertar. Temos que despertar no dia a dia para ser melhor. É justo que notemos neste fechar de século e de ciclo o interesse que os homens e os espíritos desencarnados têm pela difusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o esforço que se faz em todas as nações para a melhoria do homem em todos os seus aspectos. Só não dá para se notar que esse esforço com mais evidência por estar ele no começo. Não dá para ver um esforço muito grande, porque nós estamos no começo dessa evolução aqui na Terra. Por isso nós temos uma transição. Aqui vai ser um mundo do quê? Um mundo de glória, um mundo de vitória, um mundo, uma nova Jerusalém, onde todos nós vamos habitá-lo aqui. Nós não estamos chegando ao fim do mundo, nós estamos chegando ao fim dos tempos. Fim dos tempos, sim, dos tempos velhos, dos tempos dos vícios, do tempo da ruindade, da ignorância. Esse é o tempo que nós estamos vencendo. Mas estamos vencendo para ficar aqui mesmo. Aqui é a nossa pátria. Aqui é a nossa casa. Aqui é a casa que Deus deu para nós morar, gente. E Deus deixa nós aqui o tempo que for necessário para nós construir esses palácios, essas mansões que muita gente já está construindo. E tudo um dia vai construir juntos.
porque é a lei da evolução. Assim que acontece. Vamos lá. Estamos no começo dessa grande evolução na Terra. No entanto, o terceiro milênio que se aproxima revelará essa verdade com acentuação expressiva, pois já existe uma preocupação de certos governantes na educação dos povos, no serem que relaciona aos preceitos, que relaciona aos seus preceitos, incompatíveis da boa nova do Mestre. Se o Evangelho no coração, se o Evangelho no coração das criaturas, jamais haverá paz. Quando não tiver o Evangelho no coração, nós não vamos ter paz na Terra. Paz no mundo, porque ele faculta a conquista da paz. Em primeiro lugar, na intimidade de cada um. Eu só queria dizer que a humanidade daqui para frente vai melhorar muito. Porque, na verdade, o que nós temos muito hoje, ainda com muita dificuldade, falta de pão, falta de roupa, como está dizendo aqui, falta de instrução, falta de amor, falta de carinho, falta de respeito. Quantos jovens nós temos hoje desnorteados da vida, sem direção, sem bússola? Quantos jovens têm muita necessidade hoje? Por falta de quê? De apoio. Apoio de quem? Da família. Apoio da família. Porque os espíritos que estão recebendo os de lá estão despreparados aqui. Eles não têm condições de doar um amor que precisaria doar até o pão de cada dia. Por isso que vai vir falange de espíritos melhores aqui para ajudar nós aqui no planeta, para terminar essa fome, terminar esse mal que tem entre nossa sociedade. Mas vai chegar uma hora, um tempo, eu acredito que daqui uns 30, 40 anos por aí, nós vamos ter uma grande revolução no nosso planeta. E nós, no Brasil também. Porque daqui mais uns 30, 40, 50 anos, não tem mais jovens andando pela rua, perambulando pela rua. Porque os nossos governantes, eles vão dar condições para todo jovem estudar, todos, independente de raça que é, independente de pais que tens. Se os pais não der conta, porque às vezes não dá mesmo, porque a gente tem muita dificuldade, mas os governantes têm. Eles têm milhões de dinheiro para ajudar os jovens. Agora estão dando um pé de meia, estão dando mais saúde para nós, nós temos SUS, temos uma série de coisas boas que os governantes já estão fazendo para nós, e vai continuar. A hora que as crianças entrar na aula na creche e sair numa faculdade, com psicólogo acompanhando e dando atividade para todos eles, não deixar eles com a cabeça vazia, porque senão eles vão para a rua e vão fazer o quê? Então nós temos que ter, esse jovem tem que ter uma direção. Eu sei por mim, quanto que eu já sofri nessa encarnação, não tive pai, não tive mãe. E assim mesmo, eu me bati, caí aqui, levantei lá, passei por várias famílias, e vai aqui, vai ali, e estou aqui. Mas precisa ter um pouco de madureza do espírito, senão ele vai cair no erro mesmo. Isso eu reconheço que não é fácil, mas precisa mais de amor, gente. Porque nós achamos que um jovem lá de fora,
Ele é desconhecido nosso. E na verdade não é, ele é irmão do coração. Nós somos irmãos, gente. Nós não temos dois pais, nós só temos um, e nós somos irmãos. Mas nós damos valor para eles, nós ajudamos eles como deveríamos ajudar, como nós ajudamos um filho ou um parente próximo. Por que o nosso amor é diferente? Quando é nos outros, nunca dói tanto na gente, né? Mas quando vem na ente da gente querido, você vê quanto que dói. Quanto que a gente sofre. Então nós temos que começar a observar, aprender, observar, praticar o Evangelho de Jesus Cristo. É tudo amor, gente. Tudo amor. Nada se constrói, nem aqui, nem em planeta nenhum no universo, sem a lei do amor. Não tem como. Não tem dois caminhos para nós ir para o reino do céu. Não tem dois caminhos, só tem um. É o caminho do amor, da tolerância, da paciência, da obstinação, da fé, da esperança, da caridade, da luz e do amor verdadeiro e legítimo que aplaca todos essas virtudes. Então nós temos que desenvolver o amor, porque em vez de nós fazer o mal para alguém, vamos fazer o bem. Em vez de nós pensar mal de alguém, pensamos o bem. Em vez de nós blasfemar contra as pessoas e caluniar, trair, prejudicar, vamos orar por as pessoas, gente. Não é fácil para abraçar todo mundo, mas pelo pensamento é. Pelo pensamento eu posso estar aqui em casa e aqui eu vibrar para todos, a humanidade, para todos. E é a maior caridade que o ser humano faz na face da terra, é por intermédio da oração, gente, da prece. Você pode orar para os teus entes queridos, pode orar por você mesmo, pode orar para os teus entes queridos, que é um dever. Você pode orar pelos vizinhos. Você pode orar para as pessoas que estão fazendo mal, porque estão fazendo mal porque não sabem ainda fazer o bem, e não aprenderam a fazer o bem, mas vão aprender. Porque todo vai ter que chegar ao reino angelical, todo ser humano na face da terra, e de todos os outros planetas. Deus não criou ninguém para se perder eternamente. Deus deu oportunidade para nós aprender, crescer, desenvolver, aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. Se não podemos amar de verdade, vamos respeitá-lo, o direito que eles têm. Então isso é muito importante. O dia que nós tivermos no nosso coração este amor familiar, que é o início de tudo, e depois o amor universal e transcendental, nós nunca mais erramos o caminho e nunca mais sofremos em lugar nenhum, porque onde nós estivermos, nós temos irmão do coração conosco, porque nós soubemos praticar esta lei maior, essa lei fantástica, que vai trazer todo o conforto, toda a felicidade para cada um de nós, fazendo o bem ao próximo. Não tem outro caminho, gente. Já pensou o dia que nós se abraçarmos numa comunidade, viver em comum, numa comunidade, se abraçando uns aos outros? Tem uma glória maior na terra do que essa? Não tem, gente. Nós temos que se encontrar nas comunidades e se abraçá-lo, no trabalho, no lar, aonde nós vamos, nos passeios, em todos os lugares. Nós temos que respeitar um outro. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Porque se eu não amar, como é que eu vou ser amado? Se eu nunca amei, como é que alguém vai me amar? Mas quando eu amar bastante, muitos me amam também, todos me amam. Porque ele sente firmeza, coragem em me abraçar também.
Que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos, a humanidade. Compartilhe. Isso é muito importante. Cada palavra boa que nós recebemos, de encorajamento, é vitória para nós, meus irmãos, de todos nós na terra. Muita paz, um beijo no coração de todos.